Olá pessoal, eu sou o Marcos Simões, psicanalista. Sabia que existem dois termos na psicanálise que talvez você use todos os dias, mas não sabe o quanto é importante a gente compreender a sua representação, até mesmo no set analítico? Quando a gente fala de metonímia e metáfora, metáfora e metonímia, na psicanálise eles podem trazer assim muitas representações, as quais seria interessante a gente falar um pouquinho aqui hoje. Vamos falar sobre isso então? Logo depois da nossa vinheta. Roda! Vamos lá. Na psicanálise, metáfora e metonímia são conceitos que se referem a processos mentais fundamentais, envolvidos na formação de sintomas, na linguagem do inconsciente, na dinâmica psíquica, assim, de uma forma geral. A metáfora se refere a um processo mental no qual um desejo ou um conteúdo inconsciente é expresso ou representado simbolicamente por outro, ou seja, há uma substituição ou um símbolo que venha representar uma situação diferente. Por exemplo, em um sonho, um trem pode representar o desejo de viajar ou talvez um progresso na vida que se tenha buscado. O trem é uma metáfora para um aspecto mais profundo do desejo ou da experiência de quem está sonhando. Da mesma forma, na formação de sintomas neuróticos, o sintoma pode ser uma metáfora para um conflito inconsciente que está se manifestando. Por exemplo, uma fobia de água pode simbolizar um medo inconsciente da mãe ou de experiências de afogamento que se viveu lá na infância. Já a metonímia, por outro lado, é um processo mental no qual um elemento associado a um desejo ou um conteúdo inconsciente é substituído pelo próprio desejo ou um conteúdo específico. Por exemplo, alguém pode usar um objeto associado a uma pessoa amada como uma forma de lidar com a ausência ou com o luto. Nesse caso, o objeto ele passa a ser essa metonímia, aquilo que se dá um foco. Ele representa a pessoa amada que está ausente, que é o desejo inconsciente. É aquilo que se dá o foco para representar, então, esse desejo. Na linguagem do inconsciente, a metonímia pode ser observada em lapsos de linguagem, associações livres e outros fenômenos linguísticos nos quais a palavra ou o conceito pode ser substituído por outro devido a uma associação inconsciente. Tanto a metáfora quanto a metonímia são processos mentais que desempenham um papel crucial na expressão e na representação dos conteúdos inconscientes, tanto na linguagem como nos sintomas. Esses conceitos ajudam a compreender como que os desejos, os medos, os conflitos são simbolizados e expressos a partir da psique humana. A diferença principal entre metáfora e metonímia é que a metonímia utiliza um termo por outro pela relação de proximidade entre eles, enquanto a metáfora faz uma comparação entre dois termos. Por isso que a metáfora substitui, a metonímia seria o foco em alguma situação, algum objeto. E por que será que os pacientes utilizam a metáfora na clínica? Os pacientes utilizam metáforas na clínica e isso tem várias razões. Vamos entender aqui por que será que eles utilizam. As metáforas permitem que os pacientes expressem conteúdos inconscientes de uma maneira simbólica, mas também indireta. Isso é especialmente útil quando os pacientes estão lidando com suas emoções ou com suas experiências difíceis, e isso ajuda a expressar aquela situação. Por isso é que um elemento muito importante é a metáfora. Muitas vezes os pacientes podem se sentir desconfortáveis ou mais vulneráveis ao falar abertamente sobre alguma questão. Então, usar metáforas permite que eles abordem esses assuntos difíceis, muitas vezes, de uma forma mais segura, menos ameaçadora. Só que isso não é uma coisa consciente, é um movimento da própria psique para poder expressar alguma situação. Às vezes, está se falando de uma coisa, quando na verdade se quer dizer outra. As metáforas podem ser uma maneira de expressar do inconsciente de uma forma que doa menos. Ao trabalhar com as metáforas usadas pelos pacientes, o analista pode explorar esses significados que estão surgindo e entender melhor o que está acontecendo na vida dessa pessoa. Para alguns pacientes, as metáforas oferecem uma oportunidade de expressar a criatividade, a imaginação, e isso pode ser muito útil, até mesmo para crianças ou pessoas que têm dificuldade em se expressar verbalmente. Uma metáfora vai surgir para conseguir dizer aquilo que não se consegue.
As metáforas ajudam os pacientes a dar sentido às suas experiências, às suas emoções, criando conexões entre diferentes aspectos da vida. Isso pode facilitar o processo de reflexão e compreensão pessoal. Já a metonímia é um mecanismo mental que envolve a substituição de uma palavra por outra com a qual está associada. Na clínica psicanalítica, os pacientes podem usar a metonímia como uma forma de associar ideias ou conceitos relacionados, permitindo expressar pensamentos e sentimentos de uma forma indireta. Assim como as metáforas, a metonímia pode ser uma maneira de expressar conteúdos inconscientes, ou até mesmo de uma forma mais simbólica. Ao substituir uma palavra por outra que esteja relacionada de alguma forma, os pacientes podem comunicar aspectos de sua experiência interna que pode ser muito difícil de expressar. É por isso que a metonímia passa a ser esse foco em alguma situação. A metonímia também pode ser vista como uma forma de economizar energia psíquica, permitindo que os pacientes expressem complexidades emocionais ou cognitivas, mas de uma maneira muito mais eficiente, muito mais fácil. Ao usar uma palavra ou conceito para representar outro, os pacientes podem transmitir uma ampla gama de associações e significados de uma só vez. A metonímia pode ser uma forma de os pacientes lidarem com emoções ou conteúdos difíceis e de maneira menos direta, como por exemplo uma pessoa que chega assim para você e diz: nossa, meu dia está complicado, parece uma avalanche. Ao deslocar o foco para algo relacionado, os pacientes podem abordar questões sensíveis ou dolorosas com uma certa distância emocional. Nesse exemplo da avalanche, há algo por trás desse conteúdo, desse peso, dessa carga que está sendo carregada. Também pode ser uma maneira dos pacientes explorarem significados ocultos ou subentendidos ali na sua fala. Ao analisar as associações ou as conexões entre os termos usados, o analista pode ajudar esses pacientes a acessar e compreender representações que nem eles mesmos estão entendendo. Tanto a metáfora quanto a metonímia são recursos que a mente adota para poder se manifestar diante de uma situação em detrimento da outra. A única questão é que a metáfora substitui, a metonímia coloca no lugar, mas dando ênfase para uma determinada situação, seja pela expressão toda, seja por um foco ou em algum outro elemento. Ficou um pouco mais claro o que é a gente usar metáfora e metonímia? Metáfora é quando a gente substitui uma situação. Eu estou parecendo uma mola que não consegue mais funcionar na sua forma de ser. Eu não consigo lidar com determinadas situações. Parece que eu estou enrijecido. Essa mola que não funciona mais é uma mola que não é mais flexível. Estou enrijecido de alguma forma. Agora, quando eu digo minha vida está complicada, parece que todo dia eu estou recebendo uma avalanche em cima de mim. Então estou dando foco para essa palavra, avalanche, que pode representar muitas coisas, e isso representaria então uma metonímia. Então, conta aqui pra gente. Quais metáforas e metonímias você utiliza na sua vida? Quais situações você consegue perceber que você substitui? Coloca aqui nos comentários para a gente poder entender como que você tem essa percepção sobre metáforas e metonímias. E de repente, traga aqui as suas dúvidas também para que a gente possa ajudar você. Aproveita aí, curta esse vídeo, compartilha com outras pessoas. Isso ajuda a gente, é uma ação simples, mas que vai ajudar a gente a transmitir a psicanálise cada vez mais. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!